Pode sentar, né? Os louvor aí. Esse povo lindo, né? Que junto conosco, nós cultuamos, né? Junto com você que está em casa. Saiba que o culto é online, mas o Espírito Santo de Deus, ele está presente em você. Ele está dentro de você. Então, vamos cultuar o Senhor. Amém? Glória a Deus por mais um sábado. Glória a Deus por mais um culto. Glória a Deus, porque aprova ao Senhor este dia acontecer. Amém? Eu louvo ao Senhor, porque sabe que a cura, ela permanece. Então, hoje é o dia de cura, sabe? Hoje é o dia que o Senhor fez. Por isso nós estamos alegres. Por isso nós estamos regozijados no Senhor. Porque este dia foi feito para o povo. Foi feito pelo Senhor. Todas as coisas já estão feitas. Cabe a cada um de nós irmos e fazermos cumprir esse dia acontecer. Amém? Já está tudo pronto. Nós vamos falar hoje, né, na realidade, desde a semana passada, que o Senhor vem ministrando em meu coração, e eu comecei a montar a ministração de hoje, não é? E eu louvo ao Senhor por isso, porque este é o tempo que a gente não pode desistir, sabe? É o tempo aonde a gente tem que permanecer, perseverança. Este é o tempo que o Senhor preparou para nós. Então você mulher, você família, você homem, que eu sei que tem muitos homens assistindo, e o meu está em casa assistindo, não é? E os meninos do louvores estão aqui nos ajudando. Então, aonde chegar essa ministração, saiba que hoje é o tempo de você não desistir, de você não retroceder, sabe? Um tema dado a essa ministração, né, que vamos conversar um pouco a respeito sobre o que diz não desistir, a Bíblia, não desista, não desanime. Nós vamos lá em Lucas 18, no versículo 1. Vamos conversar um pouco, vamos caminhar por esse Lucas 18, do 1 até o 8. A gente vai caminhar um pouquinho nele. Disse Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. A minha versão da linguagem de hoje. E, assim, quando Jesus estava passando os discípulos, né? Deixa eu abrir aqui, na minha versão, que eu entendo, eu estudei por ela. Lucas 18. Jesus assim disse: Então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desistir. Certamente, o Senhor, Ele é onipotente, onisciente, onipresente. A palavra de Deus diz que Ele sonda e conhece os pensamentos mais íntimos do coração do homem. E certamente, naquele momento, os discípulos estavam passando por um problema ou uma fase que estavam pensando em desistir. Porque, de repente, Jesus veio com essa ministração, depois dele passarem por alguns... lá em Lucas, né, o 17 explica o que os discípulos estavam passando, que eles, Jesus, enfim... E certamente veio ao coração de algum discípulo, porque o Senhor conhece o coração, deles desistir. E rapidamente Jesus, como um bom mestre, ele
começou a contar uma parábola. Eu, assim, fico sem palavras para agradecer e entender como é rápido os pensamentos. A Bíblia diz que às vezes nos falta palavra, não é verdade? Para a gente expressar aquilo que nós queremos para o Senhor, porque é profundo. Esse Deus, ele é maravilhoso, irmãos. Ele é tremendo, ele conhece isso. E rapidamente ele começou a contar essa parábola. E todas as vezes que Jesus começava a ilustração por parábolas, essas parábolas sempre traziam a verdade daquilo que estava acontecendo, não é? Então, esse período era um período que eles estavam passando e alguns discípulos estavam pensando o que ia fazer com isso, com aquela situação, com aquele momento que estava passando, né? E não é diferente para o dia de hoje, sabia? Porque muitas vezes, infelizmente, irmãos, muitas vezes a gente hoje está passando por um período de afastamento, de isolamento, de quarentena, de restrição. Muita gente está levando essa restrição, essa quarentena, esse afastamento como se fosse para Deus. Está deixando de cultuar o Senhor, porque o culto, nós somos templo do Espírito Santo, não é verdade? Muitas vezes pessoas têm a oportunidade de estarmos juntos em igreja, todo com o protocolo a seguir, e muita gente, infelizmente, tem ficado em casa, tem esfriado na fé, não é verdade? Tem desistido, e eu digo a você hoje, não desista. Não desista, hoje não é o tempo de você desistir. Hoje é o tempo de você avançar, de você perseverar, de você prosseguir para o autor e consumador da nossa fé. Nada é em vão no Senhor. Hoje é o tempo de nós levantarmos e dizermos a este tempo que o Senhor fez e fará grandes coisas no meio de nós. Amém? Então não desista. E Jesus começou a contar uma parábola, né? E diz assim no 2. Ele disse: em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus, nem se importava com os homens. Olha o começo da parábola. Em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus, nem se importava com os homens. Veja bem como é essa parábola. Certamente os discípulos estavam ali passando, e na hora que Jesus, passando por um momento, né, que estavam levando ele a querer desistir, de orar, né, a querer desanimar, a querer, usando as nossas expressões para o dia de hoje, baixar a guarda, né? Certamente estava acontecendo ali, e Jesus rapidamente ele agiu. E ele começou a dizer sobre isso. Eu acho que se fosse mesmo no dia de hoje ou naquele dia, a gente ia dizer, o que é que ele vai dizer em relação a isso? Um homem que não temia a Deus e nem tinha um coração para agradar homem nenhum. Já pensou como era aquele juiz naquela época? E nessa época não é diferente. Existem pessoas ainda assim. Existe circunstância que vai afrontar você para querer lhe parar, para querer lhe paralisar. Mas siga em frente, não desista. Não desista. Vamos ver aí do decorrer dos versículos o que foi que aconteceu com esse homem. Nesta situação que o Senhor começou a narrar essa parábola, né? Sabe o momento ou estações que nós dizemos para a situação que não aguenta mais, sabe? Tem momentos e estações que a gente diz, eu não aguento mais, então a gente escuta pessoas dizer, eu já estou sufocada com isso, eu já estou sem limite, é a gota d'água, não é? Mas a gente começa a crer no Senhor. Sabe? A gente não pode, este é o momento hoje, que a gente não pode de maneira nenhuma retroceder, irmãos. Nem deixar que palavras que não edificam, que não aumentam você em fé, sabe? Que não traz a alegria
no seu viver, entre no seu coração. A gente tem que ter a nossa fé respaldada no Senhor, firme, inabalável no Senhor. Amém? E veja bem o que aconteceu. Vamos lá, o versículo 3. E havia naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente. Repita comigo, irmãos. Continuamente. A ele o juiz. A viúva, ela se dirigia continuamente a ele, suplicando-lhe: faze-me justiça contra o meu adversário. Julgue a minha causa. A tradução que tem aqui deve ter no pezinho aí da sua telinha, né? Julgue-me a minha causa contra o meu adversário. Imagina, se no começo Jesus já começou a dizer assim, ó, havia um juiz que não temia a Deus, nem era a favor das causas, nem se importava com os homens. Como é que essa mulher, sabe, ela está continuamente. Então, quer dizer que todo tempo ela estava lá no pé do juiz, incomodando-o para que julgasse a sua causa. Aí vamos ver no quadro. Por algum tempo, ele se recusou. Repita comigo. Por algum tempo. Por algum tempo, ele se recusou. Ela não podia desistir, porque ela tinha um alvo, ela tinha um objetivo, ela estava passando por uma estação que ela decidiu. Então, eu precisamos decidir, não desistir, sabe? Não retroceder. Então, ela estava passando, mesmo aos nossos olhos humanos, não é? Uma pessoa que não teme a Deus e não liga para os homens, essa pessoa a gente diz assim, não é essa expressão, se não diz, no passado eu dizia, irmãos, e que não teme a Deus e nem se preocupa com os homens, essa pessoa nem coração tem, não adianta nem falar com ela. Não é verdade? Mas essa mulher, ela tinha um objetivo a ser alcançado, o qual ela não abria mão, sabe? Ela não desistia daquilo que ela queria, sabe? Do objetivo que ela queria. Ela não queria nem saber com as circunstâncias ou com o que diziam em relação àquele juiz, naquela estação que ela estava vivendo. Ela não estava se importando. Então, hoje, irmãos, nós precisamos, sabe? Não se importar com as coisas que não edificam ao nosso redor, com palavras que não edificam ao nosso redor, com comportamentos que não edificam. Não deixe que isso lhe pare, sabe? Não deixe que isso lhe faça desistir do seu objetivo em Deus, dos planos que Deus tem para você, para a sua vida, para a sua casa, para a sua família, sabe? Não desista, irmão, não desista. Amém? E vamos ver o que diz assim, no 5, né? Esta viúva olha o que o juiz diz. Vamos voltar lá 1:4, para a gente entender um pouquinho. Por algum tempo, ele se recusou, mas finalmente disse a si mesmo. Repita comigo. Mas, finalmente, disse em si mesmo. Embora eu não tema a Deus e nem me importe com os homens, não desista, irmão. Não desista. Não desista. Sabe, tem um exemplo, vamos chamar de parábola também, né? Que certo homem, ele estava escalando uma montanha e ele caiu lá de cima. E ele começou a pedir a Deus
que o ajudasse, que não deixasse morrer, ele ficou preso na corda, que não deixasse morrer, que o ajudasse, e Deus dizendo, corta a corda, falando para ele, mas eu vou morrer, se eu cortar eu vou morrer, disse, corta a corda, e ele não conseguiu obedecer à voz de Deus. Às vezes, Deus dá comandos e a gente fica, mas Senhor, olhando para a circunstância, para o que está acontecendo, e não crê que Deus, Ele é fiel, sabe? Deus, Ele sabe de todas as coisas, irmãos. Então, não tema, no dia que Deus falar com você, seja rápido para obedecer, porque coisas grandes vão acontecer. Deus, Ele é fiel. E aquele homem, ele não cortou a corda, ele, depois de muitas horas, muitos dias, apareceu o socorro, encontrou ele, e ele estava simplesmente a 1,5 metro do chão. Ele morreu congelado, pendurado na corda, porque não obedeceu à voz de cortar a corda. Então, não desista. Faltava pouquinho para ele chegar no chão. Não desista. Por nada, irmão. Siga em frente. Amém? E ele disse assim, né? Embora eu não tema a Deus e nem me importe com os homens, esta viúva está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça para que ela não venha mais me importunar. Ai, irmão, não há nada impossível, sabe? Quando o adversário pensa que está fazendo algo para querer lhe atrapalhar, ele se engana. Porque Deus é que tem os planos e propósitos para você, sabe? Não importa qual é a sua questão hoje, não importa qual é a sua estação que você está vivendo hoje, sabe? Não importa o que está acontecendo no mundo hoje, a cura acontecendo e você pode sim receber se você decidir crer, sabe? A porta se abrindo sim, se você decidir acreditar, se você decidir não desistir. Sabe, irmão, hoje eu estou trabalhando em um local que eu mandei currículo na seleção para lá 15 vezes. 15 vezes. Eu cheguei 3 vezes, aí a entrevista. E depois chegou o e-mail dizendo que ainda não foi o dia. E eu não desisti, eu poderia ter desistido, sabe? Mas eu tenho um propósito e um objetivo. E eu não desisto. Eu sou muito, muito difícil de desistir, sabe? E quando Deus, assim, fala comigo, aí é que as coisas ficam maravilhosas, porque eu não desisto mesmo. Amém? Não desista, irmão. Não desista. Coisas grandes estão para acontecer. Coisas grandes estão para acontecer. Tem uma música que é uma das minhas músicas que me ajuda junto com a devocional, que é de uma cantora, que diz assim, não desista, não pare de crer. Os sonhos de Deus jamais vão morrer. Avance, 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 que coisas vão acontecer, que você vai dizer assim, só podia ter sido Deus. E é Deus mesmo nas nossas vidas. Esse tempo é o tempo que o povo de Deus está vendo coisas em evidências. Quantas pessoas chegam assim e dizem assim, gente, nessa época está acontecendo isso, está sim, porque nós cremos e provamos do melhor que Deus tem para nossas vidas. Aleluia! Não creia em palavras distorcidas, palavras que não edificam, palavras que vêm para a destruição, palavras de discórdia. Não deixe que isso mine o seu coração, a sua mente, a sua fé, a sua família, sabe?
cubra o seu coração, enchendo-o de fé, enchendo-o de fé, enchendo-o de fé. Sabe, quando vou trabalhar em Recife, eu pego condução em um grupo para chegar até lá, né, de transporte, e às vezes vem muitas coisas que não edifica, palavras de conversa, música ali dentro, mas eu decidi cobrir, sabe, o meu coração com fé. E eu começo a fechar os olhos e a louvar o Senhor. Sabe que tem momento que eu escuto louvores como se eu estivesse na igreja cultuando com vocês. Sabe? Ali dentro daquele carro, ali dentro no trânsito, no hospital, em momentos de dificuldade. Isso é nítido. Isso é verdade, irmão. Prove um pouquinho disso, ou muito mais, ou entre e mergulhe. Se encha de Deus, se encha da palavra no seu dia a dia, em cada momento. Coloque louvores que edificam, sabe? Porque em momento certo, você vai ser instrumento de Deus para abençoar a vida. Aleluia, aleluia. Não é fácil, irmão, o dia, sabe? Assim, o mundo. Mas a palavra de Deus diz que o mundo já no maligno. Mas você tem Jesus dentro de você. E você pode ser Jesus para alguém. Sabia disso? Se você não sabia, saiba que Deus está esperando a sua posição, a sua decisão de agir na vida de alguém. Sabe? Como isso é importante. Esta semana foram dias de despedida de pessoas, sabe? Que a sua vida foi finalizada aqui. Mas eu tive a oportunidade de falar de Jesus. E pessoas se converteram ao Senhor, dizendo, eu creio e acredito em Jesus. Isso é muito gratificante. Sabe, você socorrer pessoas que precisam mesmo ouvir. Talvez Deus vai levar você em lugares que só você pode entrar e você pode ser canal de Deus naquele local. Não desista nunca. Não pare. Não pare sua jornada. Amém? Veja bem o que aconteceu, né? Quando ele começou a dizer, ele começou a pensar, né, dentro de si mesmo, rapaz, eu já não aguento mais essa mulher me incomodando todo dia, continuamente, julga a minha causa, né? Julga lá a minha causa. E ele disse em si mesmo, eu vou lá e vou ajudar essa mulher. Oh, aleluia, como Deus é fiel. Olha o que diz o 6. E o Senhor continuou, aqui Jesus continuou dizendo a palavra. Ouçam o que diz o juiz injusto. Favor e graça acontecendo em situações que você acha que não vai dar certo. Favor e graça acontecendo, coisas destravando na sua vida, sabe? Coisas acontecendo, milagres acontecendo, sabe? Na sua vida. Porque os planos de Deus na sua vida jamais eles vão cessar até que se cumpra. Amém? Deus, ele é fiel. E o Senhor ressaltou, né, aos seus discípulos que estavam escutando essa parábola. Ouça aí. O que o juiz disse? Ele disse em si mesmo, não foi? O juiz disse assim, em si mesmo ele pensou. Aí veja bem o que diz o 7. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos? que clamam a Ele dia e noite? Isso é Jesus perguntando. Olha, Jesus, Deus, ele é tremendo. Ele não joga, e nós temos muito que aprender a cada instante. Ele não joga palavras vãs.
sabe? Ele não joga palavras ao vento, sabe? Ele joga palavra, ele fala com um objetivo. E a palavra dele vai, é uma palavra rema, ela vai e acerta o alvo. Certamente, na conversa, no meio dos discípulos que o Senhor estava ensinando, o Senhor percebeu que alguém estava com dúvida em relação a Deus agir no coração do juiz que não temia a Deus e nem era a favor das causas dos homens. Porque Jesus, ele perguntou: acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite? Essa semana eu conversando com umas colegas e uma ressaltou dizendo assim: e eu não sou filha de Deus, não? Eu sou filha de Deus também. Uma conversa que estava lá. E eu fiquei olhando para ela. Eu tenho aprendido muito. Às vezes, ou num passado, eu soltava palavras sem pensar, sabia? E o Espírito Santo tem me instruído e, pela graça de Deus, eu tenho aprendido a obedecer esse comando, sabe? De esperar o tempo certo de falar. Isso é muito importante, irmãos. E como eu tenho aprendido. E isso não é para a pessoa, não, porque você é novinha, porque você é velha, não, é todo dia. É todo dia, porque o inimigo, ele está ao nosso derredor, buscando a quem possa tragar. Às vezes, eu tinha essa imagem que o tragar seria só a morte. Mas não é. São coisas pequenas que acontecem, que vão mutuando até chegar a uma tragédia grande. Nós temos que vigiar muito, nós temos que ser bem prudentes. E eu olhei para aquela situação e a outra menina me cutucou assim: e aí, Eliane, o que é que tu diz? Sabe? E eu disse assim: eu não digo nada, só vou orar por ela. E eu olhei para a menina. É bom essas máscaras, a gente vai buscando os lados bons, sabe, das coisas. Comecei a falar em línguas e ela não estava nem percebendo. E eu fitei os olhos nela. Daqui a pouco ela estava chorando. E eu fui conversar com ela no privado. Porque às vezes, irmãos, a gente tem que poupar escândalos. Sabe? E às vezes, até no meio de colegas, a gente tem que saber o tempo certo de falar, porque senão vai trazer aborrecimentos. E eu conversei à parte, conversei com ela, descobri que ela era uma pessoa que conhecia Deus no passado e tinha seus problemas que o afastou da convivência, da comunhão com os irmãos e trouxe a culpa toda para Deus. Então ela estava decepcionada com Deus por conta de acontecimentos em sua vida. Sabe o que ela disse? Ela disse que nunca esperou que uma pessoa tivesse uma atitude de só orar por ela. Porque sempre ela foi confrontada em relação a dizer: e todo mundo é filho de Deus, eu também sou filho de Deus. Às vezes, a gente não precisa ensinar nada. Não, a Bíblia diz que quem é filho de Deus, aquele que ama a Deus, que reconhece ao Senhor como único suficiente Salvador, que se torna filha. Não precisa a gente dizer, às vezes a gente só precisa abraçar, só precisa olhar fito. E a gente vem uma oração, irmão, de intercessão pelaquela pessoa. Que aquela pessoa, às vezes, só precisa de uma palavra de amor, de um olhar de amor, sabe? De um dizer assim: você é especial. Porque muita gente estão, e o inimigo ele está ao derredor, com pequenas e sutil raposinhas lançando no meio para distanciar pessoas do nosso Deus.
E nós não devemos ser instrumento disso. Temos que estar sempre atenta a ser instrumento de Deus na vida das pessoas. E ela ficou sedenta por orar. Eu digo, em outro tempo, nós iremos conversar um pouco. Mas agora eu só quero orar por você. Não pense que sua causa é impossível. Talvez seja até para os homens. Mas para o nosso Deus que servimos, não é impossível. E você tem um Deus que cuida e zela por você. Nos mínimos detalhes. Creia nisso. Nos mínimos detalhes. Aleluia. Obrigado, Deus. Obrigado, Pai. Obrigado. Aleluia. Aleluia. 7, vamos lá voltar um pouquinho. Acaso Deus não faria justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele dia e noite? Continuará fazendo-os esperar? 8 diz, eu lhes digo, Ele lhes fará justiça depressa. Repita comigo, depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Não desista, irmão. Não desista, jamais desista. Sabe, mesmo que tem uma expressão que a gente usa, mesmo que o sangue dê na canela, né? Não desista. Não desista. Mesmo que você pareça estar fraco. Eu acho que é 2 Coríntios 4, 8 ou é 7. Vê aí. Que é aquele que diz assim, estamos desanimados, mas não fracassados. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Bota mais. Somos perseguidos, mas não abandonados. Aleluia. Abatidos, mas não destruídos. Aleluia. Como esse Deus é maravilhoso. Como esse Deus cuida da gente. Em certa ocasião, José Newton, né, ele era soldado e estava tendo, acho que eu já contei aqui, mas eu vou contar de novo, que eu me lembrei. Estava tendo o curso para cabo, na época, do Exército, e por ele não ter ele faltava algum documento para ele se inscrever, ou não tinha mais vaga, não tinha mais vaga para o curso. O que foi que ele fazia? Toda vez que começava o curso, ele ficava na porta do curso. E o sargento olhava e disse, José Nilton, o que é que você está fazendo aí? Vá-se embora para o alojamento a ele. Não, eu quero ficar aqui que eu vou fazer o curso. Eu disse, que curso? Não tem mais vaga. Ele, não, mas eu vou fazer. Todos os dias do curso. Ele foi ali por 5 dias. No 5º dia, o sargento disse assim, entre. E ele fez o curso e passou no curso de cabo. Ele não desistiu, irmão. Não desista. Não pare de crer. Sabe? Como é lindo quando a gente... Às vezes a gente vai se sentir assim, sabe? Desanimado, enfraquecido. A gente vai se sentir sem força. Ai, irmã, eu não consigo mais, eu não tenho mais força de falar, eu não tenho mais como me expressar, eu não sei mais como encarar, sabe? Mas não é na sua força, sabe? Não é no seu encarar. Não é de jeito nenhum, sabe? É na força do Senhor.
Tem outro versículo, eu não lembro onde é, que diz, quando eu penso que estou fraco, aí é que eu sou forte. Sabe? Quando eu penso que estou fraco. Quando você pensa, então, muitas vezes, irmão, eu já pensei que estava fraco mesmo. Porque literalmente, se eu olhar para os meus olhos humanos, para o meu físico humano, para a minha estrutura humana, em certas ocasiões, eu não podia nada. E você também não pode nada, se você pensar só em você, sabe? Só no que você sabe, só na sua força, só no seu conhecimento. Não vale de nada. Tem a ministração, que eu amo essa ministração. Vai lá, vem cá, eu boto essa ministração para escutar do pastor Júnior, que é unção, que é o tema da nossa coisa, né? Do nosso aniversário de 12 anos. Unção, honra e excelência. Sabe? Se você sabe de muitas coisas, mas se você não tiver a excelência, a honra, a unção de Deus no fruir na sua vida, sabe? A sua fé não estiver respaldada na palavra de Deus, se você não estiver forte espiritualmente, se você não estiver bem alimentado espiritualmente, se você não tiver com a palavra de Deus na sua boca e no seu coração, todos os seus estudos, todos os seus eu posso, todos os teus eu conheço pessoas que vai ao meu favor, eu conheço pessoas que vai sem Deus, você não chega a lugar nenhum. Agora, se você estiver alimentado no Senhor, se você estiver na unção do Senhor, se você estiver cumprindo os planos e propósitos de Deus, você vai muito além. Você vai muito além das suas forças, das suas possibilidades, do seu achismo, você vai muito além. Porque a palavra de Deus, ela sobressai todas as coisas. E nós cremos no Deus, que Ele é fiel e justo. Ele é fiel e justo, sabe? Não foi à toa que Deus usou essa parábola desse juiz. Porque muitas vezes a gente pensa que juiz pode todas as coisas, mas o que pode todas as coisas é o juiz que nós cremos, como ele trabalhou. E o juiz nem disse, eu sou um homem que não teme a Deus nem os homens, mas eu vou liberar a causa desta mulher, porque ela está me incomodando. Ele, certamente, ele reconheceu ali, mas ele não se expôs naquela palavra, que era Deus trabalhando na sua vida. Porque Deus perguntou, acaso Deus não corre depressa para respaldar ou para acudir o seu filho? Então é Deus agindo em nosso meio. Não existe causas impossíveis, não existe nada. Nesse momento eu quero orar por você, mulher, sabe, pela sua casa, pela sua saúde plena que você já tem, né? Pelo seu abastecimento, por sua dispensa, por a sua causa impossível. Sabe, essa semana, já faz uns 5 anos que tem uma causa na justiça de José Nilton. E a semana passada, a advogada ligou e disse assim, irmão, eu não sei por onde, porque está tudo parado, eu não sei como, mas o juiz disse que vai marcar a perícia para o senhor. Eu disse para José Nilton ficou rindo, e eu disse assim, mas tu sabe o que, né? A gente sabe o que acontece. A gente sabe, porque nós cremos num Deus que pode todas as coisas. Não subestima esse Deus. Deus, ele pode, irmão. Ele pode. E ele pode mesmo. Ele pode podendo mesmo. Sabe? Prove desse Deus maravilhoso. Vamos orar. Quero abençoar a sua vida. Pai maravilhoso Deus, nós te louvamos. Porque tu és o Deus que cuida da gente. Obrigado, Deus, porque se não fosse o Senhor em nossas vidas, Deus, obrigado, obrigado por tua palavra, essa palavra que ela é viva e eficaz, ela penetra em divisão de alma e espírito, juntas e medula, essa palavra que é hábita, Senhor, para discernir, Pai, pensamentos, aleluia, intenções do coração. Muito obrigado.
Obrigado pela cura, Senhor, sempre presente em nosso meio. A cura, Senhor, na vida dessas mulheres, desses homens, dessas crianças, dessas famílias, Senhor, que estão sendo alcançadas. Deus, obrigado pelo teu favor e graça acontecendo na vida delas. Obrigado, Senhor amado, porque elas não vão desistir. Nós não somos daquele que retrocede, Senhor. Nós somos aquelas que continuam avançando, continua avançando, continua avançando. Oh, aleluia, aleluia, porque nós temos a força do Senhor. Aleluia, nossa dependência está em Ti, Senhor. Eu Te louvo, ó Pai. Eu Te louvo, Senhor, pela vida das mulheres, mulheres lindas, mulheres vitoriosas, mulheres guerreiras, mulheres sensíveis à voz do Teu Espírito, mulheres, Senhor, sedenta por Ti, mulher, Senhor, que edifica, mulher, ó Pai, que leva cura, ó Pai, mulheres, Senhor amado, que faz, Senhor, acontecer na força do Teu poder. Mulheres, aonde ela pisa, Senhor, a estrutura, ó Pai, é mudada. Ó Senhor, mulheres, quando ela abre a boca, ó Pai, o ambiente, a atmosfera é, Senhor amado, mudada. Muito obrigado, Senhor. Obrigado pela vida, Senhor amado, de mulheres ousadas no Senhor. Mulheres, Senhor, que transmitem a paz, que transmitem a alegria, que exala, Senhor, o Teu perfume, ó Pai. Um perfume de amor, um perfume, Senhor amado, de cura, um perfume de refrigério. Deus, obrigado, Senhor, por mulheres fortes, mulheres que não recuam, mulheres que não desistem, mulheres, Senhor amado, que estão prontas a Te servir. Em todo tempo, em todo momento, em toda a estação, Senhor. Mulheres, Senhor, firmes no Senhor. Obrigado, Senhor, pela vida, ó Pai, pela vida, Senhor amado, dessas mulheres lindas de Vitória de Santo Antão. Mulheres, Senhor amada, que estão sensíveis para obedecer a Tua voz. Muito obrigado, porque elas creem, elas sabem, elas, Senhor amado, acreditam que não existe nada impossível para o Teu agir, para a Tua unção ser, Senhor amado, assim derramada em todas as situações. Muito obrigado. Obrigado por esta igreja linda, que não retrocede. Oh Deus, muito obrigado, porque nós vamos além, porque nós temos um Deus. Oh, nós temos um Deus todo-poderoso. Nós temos um Deus todo-poderoso, que age, Senhor, rapidamente, ó Pai, em favor do Teu povo. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, porque os nossos olhos já veem coisas grandes acontecendo. Ó Deus, obrigado, porque os nossos olhos já veem coisas grandes acontecendo. Não é aquilo, Senhor, que estamos aqui vivendo, ó Pai, mas é coisas bem melhores, bem melhores, bem melhores acontecendo, porque Tua palavra, Senhor, é fiel. E Tu diz que Tu tem planos de bênção, ó Pai, planos de bênção a acontecer para o Teu povo. Muito obrigado, eu Te louvo, Senhor, por este dia. Eu Te louvo, Senhor, por este culto de mulheres. Deus, eu Te louvo, Senhor, porque nós somos mulheres que cremos no Senhor. Aleluia. Obrigado, Pai. Em nome de Jesus. Amém.